Jefferson e Giane são os nossos missionários em Guiné-Bissau, no oeste da África. Giane é bacharel em teologia pela IBAD, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Tuiuti do Paraná e mestrado pela Universidade das Nações. Atua no Jocum desde 2001 e já trabalhou em mais de 30 países. Jefferson tem estado envolvido em missões no oeste da África há 16 anos. Ele lidera o projeto de erradicação da pobreza bíblica naquela região e está graduando em ministérios cristãos pela Universidade das Nações. Jefferson e Giane são casados, têm 2 filhos, Jonathan e William, de 5 e 2 anos. Juntos, eles lideram o trabalho do Jocum em Guiné-Bissau. A família Brunetti tem o compromisso de fazer Jesus conhecido entre os que nunca tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho. Convido ao Missionar 2024 os missionários Jefferson e Giane. Uau, gente, que introdução maravilhosa! Meu marido tinha uns 15 anos atrás, ele tinha até cabelo ainda quando daquelas fotos. Que legal estar com vocês, eu estou muito animada. Eu tenho orado por esse tempo juntos e eu acredito que o Senhor tem algumas coisas muito específicas para nós essa noite. Nós estamos muito felizes, Jefferson deu algumas palestras hoje à tarde, eu tive que enviar os meninos para casa porque eles já estavam esgotados. Eles não iam deixar a gente ter um culto, porque o meu o mais novo é escalador, ele estaria escalando alguma parede aqui da igreja. E o outro ia querer estar participando, pregando comigo, dividindo o microfone. Então, a gente preferiu que eles fossem para casa, porque eles estavam bem cansados. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando, porque Deus tem feito coisas incríveis. Eu sou missionária desde os 17 anos, quando eu aceitei o chamado missionário. Me formei com 21 no seminário teológico. Aos 22 eu fui para a Jocum e tenho estado em missões com a Jocum mais de 24 anos. Sou aqui membro da PIB, tenho sido abençoada por essa igreja. Mas nós estamos vivendo um tempo muito interessante como família e como missão. Eu queria só dar uns dados para vocês aqui. Quem aqui tem entre 12 e 27 anos? Levanta a mão. Eita, galerinha, ó. Vocês são a geração Z. 70% de vocês vão dedicar suas vidas por causas sociais. 70% de vocês querem ter algo significativo, querem viver a vida por algo que tem valor e tem um significado. Não existiu nenhuma geração com o potencial de transformação que vocês têm. Opa, tá se sentindo agora? Né? Tô sentindo. E vocês presenciam e presenciarão, talvez, espero que na sua geração vocês mudem isso, a maior injustiça do mundo. Mas, opa, qual é a maior injustiça do mundo, Giane? Tem tantas causas sociais, por onde eu vou? Por onde eu vou? A maior injustiça do mundo é que enquanto nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar dele. Você quer uma causa pela qual você vai morrer? Eu te dou uma, agora. Já estou fechando todas as portas, coletando todos os RGs e vai todo mundo pegar um passaporte para ir para as nações não alcançadas. Aí, ó, tem uns 2 ou 3 aqui voluntários. Pode dar um glória a Deus se você está... Vocês precisam de um desafio maior. E eu não vou dar um menor para você. Eu vou te dar um maior, são 3 bilhões. E eu começo falando assim, e você fala, tá, Giane, mas eu tenho tanto medo de missões. Eu tenho certeza que você, ao ouvir a palavra missionário, as primeiras imagens que vêm à sua mente é uma vida fácil, cheio de dinheiro, privilégios para todo lado, vidão. É isso que passa na sua cabeça, né? Justamente porque não passa isso, eu vou pregar sobre o que eu vou pregar hoje. Hoje eu vou ser baticostal. De privações a privilégio, um novo olhar sobre missões.
Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu vou me animar tanto, vou contar tanta história, eu preciso pelo menos ler um texto bíblico para você sentir que a irmã foi bíblica. Vamos abrir em Marcos 16, de 15 a 20. Missões é um privilégio, eu quero destruir essa ideia de que é só privação. Amigo, você foi chamado para carregar a cruz de Jesus, aqui ou em qualquer lugar. Então, não vai ser muito diferente o seu chamado missionário. Você fala, ai, Jânia, mas deixa eu te falar, não. Vamos ouvir aqui a descrição do teu trabalho, do teu chamado. Missões é um privilégio porque é um convite ao extraordinário. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Agora, segura aí. Essa é a descrição do chamado missionário, gente. Jesus mandou. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão? Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Posso ouvir um amém? Você fala, mas Jean, o que tem a ver? Gente, essa é a descrição. Isso é o que deveria acontecer quando nós estamos cumprindo a grande comissão. Nem sempre é assim. Às vezes é difícil. Alguns campos que você vai, você não vê os milagres e sinais em todo lugar. Mas eu quero dizer que isso é o que deveria acontecer. Imagina, o teu trabalho é libertar as pessoas, é expulsar os demônios, é trazer cura, é trazer esperança, é trazer transformação onde você estiver. E eu posso te falar que eu estou trabalhando na Guiné-Bissau e quando a gente chegou lá, a gente não via nada disso. Era tudo difícil, a gente orava, a gente nem dor de cabeça, Deus, Jesus parecia estar curando. E nós fomos perseverando, mas a gente encontrou uma chave. E eu preciso falar dessa chave. Os avivamentos, historicamente, eles são precedidos por acesso à palavra de Deus na língua local. A Bíblia precisou ser feita. A gente tropeçou numa estratégia de Deus na Guiné-Bissau. Eu lembro que a primeira vez nós chegamos lá com 1.000 cartões. Deixa eu te explicar, Guiné-Bissau, 2,2 milhões de habitantes, 70% abaixo da linha de pobreza, colonizado por Portugal, no oeste da África, mais um dos poucos países da região que tem liberdade de pregar o evangelho, a despeito da cidade de onde nós estamos, com Jocum, ser 90% é muçulmana. Gente, eu tenho que falar isso, senão o pessoal da comunicação da base vai brigar comigo. Gente, segue a gente no Instagram. Voltando. O que acontece? A gente chegava na Guiné e a gente entregava uma Bíblia para as pessoas, a pessoa pegava e guardava, eles são cultura oral. Eles são cultura oral. Então, nós começamos a levar a Bíblia na língua deles. O cara podia ser um muçulmano que fosse. A gente chegava, ele, a palavra de Deus na sua língua, ele, eu sou muçulmano. Vai ouvir, ouve um pouquinho e me diz o que você acha. O cara, quando a gente pega o celular, põe o chipzinho dentro do celular. Gente, eles têm aquele Nokia de 200 anos atrás, mas todo mundo tem um Nokia. Não tem luz elétrica, 80% da nossa população não tem acesso à luz elétrica, mas tem celular. Então, pega o celularzinho, você põe lá, ele começa a ouvir. Uau! Primeiro sinal, ele dá uma risada. Às vezes ele dá uma gargalhada. E ele começa a traduzir para você como se você não soubesse o que está escrito, porque você não fala a língua dele. E aquilo entra no coração de uma forma extraordinária. Deus nos deu esse sonho, são 2,2 milhões de habitantes, 500 mil casas, 500 mil Bíblias. Quando a gente começou, a gente falou, meu Senhor, onde que a gente vai arrumar dinheiro para isso? E o Senhor tem feito uma coisa incrível. Em menos de 2 anos, nós conseguimos distribuir com o nosso grupo pequeno 42 mil Bíblias. E até o final do ano nós vamos passar das 60. Graças a Deus, temos a Ariadne, que é crente, que está aqui na frente, que ela celebra essas coisas.
Gente, vocês não têm noção do impacto. O que acontece? Às vezes você deixa a Bíblia lá com o cara, horas depois você volta, ele está ouvindo. A palavra de Deus tem poder. Gente, deixa eu te contar. Quem gosta de testemunho? Quem gosta de testemunho aí? Levanta a mão. Olha só. Vou te contar a história da Quinta. A Quinta era uma mulher que há 3 anos ela estava sendo atormentada à noite, ela não conseguia dormir. Imagina, gente, 80% do país não tem energia elétrica, está tudo no escuro, todos os barulhos parecem que te atemorizam. A pobre da Quinta estava há 3 anos quase sem dormir. E numa dessas distribuições bíblicas, um grupo de pastores que nós havíamos treinado, e olha que legal, cada Bíblia que a gente distribui, a gente tem um aplicativo que sabe exatamente a casa que a gente entregou. Se a pessoa estava na casa, se a pessoa aceitou, se a pessoa rejeitou e onde a gente entregou. A gente está rastreando todas as Bíblias para depois começar igrejas e grupos de audição em todos os lugares que nós estamos trabalhando. Gente, Jesus está fazendo uma coisa incrível. Há 5 anos atrás nós estávamos orando e o Senhor falou para nós, Guiné-Bissau vai ser um sinal da minha glória. As pessoas virão para Guiné e dirão, se Deus fez aqui, Ele pode fazer em qualquer lugar. E nós, quando Deus nos deu essa palavra, nós não vimos nada. Nada, nem dor de cabeça sendo curada. E hoje nós estamos vendo um movimento maravilhoso de Jesus, o Espírito Santo, porque nós estamos colhendo o que vários missionários plantaram ao longo de décadas. Então a Quinta estava atormentada por espíritos malignos, o pastor deu a Bíblia em áudio para ela, ela começou a ouvir, e ela falou, esse negócio me acalma. E ela começou a ouvir à noite e deu sono. Não é uma justificativa para você ouvir a Bíblia e dizer que ela te faz dormir. Começou a dar sono para a Quinta. E ela viu que no decorrer dos dias, aquela coisa que a atormentava à noite foi embora. E ela, uau, esse negócio tem poder. E ela começou a ouvir, prestar atenção. E ela começou a entender a mensagem do Evangelho. E ela ficou tão empolgada que ela falou, eu preciso aceitar Jesus. Foi atrás da pessoa que deu o cartão para ela, o pastor foi e pregou o evangelho para a Quinta. E ela foi batizada, está indo para a igreja com seus filhos. Só ouvindo a palavra de Deus, ela experimentou o poder de Deus. E a Quinta falou, eu não vou parar aqui. Eu fui abençoada para abençoar. O que aconteceu comigo? Será que tem alguém que eu conheço que está na mesma situação? Ela lembrou-se de uma amiga dela que também era atormentada por espíritos malignos. Ela falou, pastor, pode me dar um cartão desse? E foi lá na amiga dela, e o que aconteceu? A mesma coisa. Se você for hoje em Guiné, a Quinta e a amiga dela estão congregando uma igreja, foram batizadas, porque foram libertos pelo poder de Deus, só ouvindo a palavra de Deus na língua delas. Deus tem feito coisas incríveis. E há 5 anos atrás o Senhor falou, se vocês prepararem um caminho, eu virei. Eu virei como nunca antes. Recentemente, um dos nossos grupos estava terminando a distribuição bíblica, e eles estavam voltando para a base, e alguém os parou na rua. Ei, vocês, os brancos. Não tem como disfarçar, gente. Os brancos. Vocês que estão orando pelas pessoas nas casas, os meninos, sim, somos nós. Vem aqui. Esse cara muçulmanérrimo, tá? Chamou a nossa galera. Os meninos foram. Aí ele falou simplesmente isso. É o seguinte, há 3 meses ela não se levanta. Essa aqui é minha cunhada, super fragilizada na cama. Orem por ela. Aí os meninos, eita Jesus, agora vai ter que vir com poder. E foram orar por ela. E ela sentou. E perguntaram, melhorou? Como é que você está sentindo? Ela falou, melhorou, mas eu ainda estou sentindo dor nas costas. Os meninos oraram mais um pouquinho. A mulher ficou em pé. Melhorou, mas eu ainda estou sentindo dor desse lado. Os meninos oraram mais um pouquinho. Melhorou, mas o meu joelho ainda está ruim. Foi um recalchutamento, assim, deu tudo, né? Melhorou. Ela falou, passou. E ela começou a andar. Depois de 3 meses sem conseguir andar. E esse cara, sabe quem me contou esse testemunho? Os meninos contaram e eu falei, vamos lá amanhã.
Quero lá ver essa mulher amanhã. Aí eu fui no outro dia. Cheguei lá, o cunhado dela, muçulmanão, com um sorriso desse tamanho, me contando a cura dela. E eu me fingindo que não sabia o que tinha acontecido direito. E eu falei, cadê ela? Eu falei, mas por que ela está deitada? Ele falou, porque ela passou a manhã inteira andando para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E ontem à noite ela leu, viu aquela Bíblia, aquele negócio que vocês deram para ela, até o meu celular descarregar. Glória a Deus! E ele falou para nós, eu sei que foi Jesus que fez. Ele ainda não sabe onde colocar Jesus. Porque para ele Jesus ainda é um profeta. Mas ele falou, eu sei que foi Jesus que fez isso. Se domingo passado nós tivemos o privilégio de batizar um homem que antes tinha sido... Olha só, alguns missionários tinham começado um trabalho nessa vila, não tinha um cristão, nenhum. Uma cidade, uma vilazinha, a gente chama Tabanca, chamada Bani, não tinha nenhum. Os missionários foram embora e alguém deu para, finalmente decidiram dar para ele uma Bíblia em áudio no Fula, que é a língua dele, ele é fulani. E depois que os missionários foram embora, esse homem começou a ouvir a Bíblia, começou a ouvir a Bíblia, começou a ouvir a Bíblia. Ele se converteu sozinho ouvindo a Bíblia. Depois de anos que os missionários estavam lá, mas só entrou no coração quando vem com a língua. Eu e você não entendemos isso porque você já nasceu com 5 tipos de Bíblias traduzidas. Você já ouviu a Deus a primeira vez com algum versículo na sua língua. Mas quem não tem nada na língua deles, vai na alma. Domingo passado, o Sene, este homem que era o líder da aldeia, foi batizado. Num tonelzinho azul de água, com a maior alegria do mundo. Eu não trouxe o vídeo porque tem outros vídeos para mostrar. E ele dizendo para a vila toda, Jesus é o caminho, Jesus é o Senhor. Eu sou velho de corpo, mas eu estou novo de espírito. E quando a gente vai para outra vila muçulmana, o Sene fala, me leva na frente que eu vou falar para eles. E como ancião na África, é muito forte na cultura. E ele vai e ele fala, ouçam o que esse povo tem a dizer, porque eles têm a dizer a verdade. E ele dá o testemunho dele. Nós temos visto muitos milagres, eu não vou poder me deter muito tempo em todos os milagres que nós temos ouvido. Mas eu quero contar o último. Posso? O pessoal não está animado, então não... Jefferson, meu marido, estava fazendo distribuição bíblica e ele disse que chegaram numa casa e perguntaram se podia receber a Bíblia. Aí encontraram uma mulher sentada, ela estava de vestido. E perguntaram, podemos orar pela senhora? Ela falou, pode. Qual seria o motivo de oração? Ela falou, as minhas pernas. Aí ela levantou, as pernas estavam muito inchadas mesmo. Ela falou, está doendo muito. Então os meninos foram orar por ela. Jefferson e as equipes, a gente tem recebido muitas equipes de curto prazo. Então eles vieram lá para orar com ela. E quando começaram a orar, ela foi dizendo, opa, está aliviando. Aí os meninos se empolgaram mais a orar de novo. Opa, está aliviando. E umas 4 vezes que oraram por ela, ela falou, passou tudo. Aí eles, glória a Deus. Aí eles falaram, então que Deus abençoe vocês, abençoe a sua casa, vamos ouvir essa Bíblia, a gente vai voltar. Vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais. Estavam falando e se despedindo. Aí o marido dela falou, epa, muçulmano. Opa, vocês vão sair e não vão orar por mim, não? Olha, gente, olha que tempo que a gente está. Aí os meninos, olha, já que o senhor insiste, a gente vai. Aí perguntaram, qual é o seu motivo de oração? Aí eles viram, ele falou, eu sofri um derrame. O Jeff não lembra qual mão, então eu vou contar que é essa, tá? Eu sofri um derrame e eu não consigo levantar minha mão. Aí os meninos falaram, então vamos orar. Nunca vimos ninguém ser curado disso, mas estamos acreditando, vamos lá. E começaram a orar. Primeira vez, pouquinho de movimento. Vamos orar de novo. O Jeff fala o seguinte, se Jesus orou 2 vezes pelo cego, a gente pode orar 15, 20 pelas pessoas, tudo bem. Vamos de novo. Aí foi orando. Gente, no término da oração, a mão desse homem estava aqui. Ele estava numa alegria. E os meninos também, porque primeira vez para alguns que viram um milagre. Então você não sabia que está mais feliz. O homem e os nossos meninos que estavam falando, Jesus está fazendo.
terminar com a última. Tudo a ver com distribuição bíblica. E nessa última, nós começamos agora um grupo de audição. Estamos reunindo e fazendo discipulado com essa família. Chegaram lá, os meninos oraram, entregaram a Bíblia e perguntaram o motivo de oração. Aí um dos senhores falou assim, eu tenho um problema. Ele tem catarata, mas estava tudo branquinho. Aí os meninos, eita, agora é um novo nível de glória. E começaram a orar pelo homem. E à medida que eles foram orando, eles disseram, Gi, a gente via e o olho ia ficando marrom na nossa frente. E a gente estava assim tão impactado, a gente não sabe quem está mais impactado com o milagre. A gente ou o homem que foi curado. E ele foi curado na hora. Voltou todo mundo para orar, as crianças, todo mundo. E um dos nossos falou, vocês lembram esse homem que não estava enxergando? Ele já começou a pregar. Ele não estava enxergando e agora ele está enxergando. É seu vizinho, pergunta para ele a história. Foi Jesus quem fez. E daí eles fizeram um apelo ali. As criançadas tudo é uma benção. As criançadas levantam toda a mão. Algumas mulheres e homens aceitaram Jesus naquele momento. Jesus está movendo. É um privilégio fazer missões. Nada do que nós perdemos, nada do que parece ser perda aqui, é tão significante quanto o privilégio que nós temos em fazer missões. Os últimos 10 anos da minha vida, antes de eu me mudar para Guiné, eu estava no Havaí. E o pessoal falava, você é doida, sair do Havaí com aquela estrutura, olhando o mar para Guiné, 45 graus, sovaco do cão. Eu fiz, é quente. Mas o que eu tenho vivido e aprendido na Guiné, nenhum dinheiro do mundo me faria mudar de profissão. E eu quero quebrar esse engano para você que tem um chamado missionário. Você pensa que quando Deus pede para você dar a sua vida, você vai perder mais do que ganhar. Jesus é muito claro, mas esse é o meu último ponto, não vou me apressar. Mas você, sempre quando você tem uma entrega que Deus te chama, quem fica com a pior parte é Ele, nunca é você. Ele sempre vai te entregar mais do que Ele vai pedir de você. Confia no caráter dele e você vai provar coisas incríveis. O segundo motivo pelo qual missões é um privilégio é porque é uma entrada na área VIP. Cartão Black do céu. O que é isso, Giane? É um acesso ao coração de Deus que a gente não teria se a gente não passasse por certas coisas, ou permitisse, ou se dispusesse a viver por certas coisas. Eu vou contar uma história. Quando eu cheguei na Guiné, a Guiné tem muitos desafios. E, ao mesmo tempo, o povo é incrivelmente maravilhoso, generoso, lindo. Tem algum guineense aqui na casa, hoje? Porque tem alguns guineenses aqui na PIB, mas logo hoje não tem. Eles são lindos, eles são generosos. É o povo que vai dormir no chão para te dar a cama. É o povo que vai passar fome para te dar comida. E quando eu cheguei lá, mas você não pode deixar de ver alguns sofrimentos que existem naquele lugar. E Deus começou a abrir os meus olhos para uma realidade muito, muito dura, que é a realidade das mães. Hoje, o título mais mortal na Guiné-Bissau é ser mãe. Guiné-Bissau é o 5º país do mundo em mortalidade materna. E eu lembro que o Senhor abriu os meus olhos para essa área. Eu vou passar um vídeo agora e depois a gente vai comentar. É o vídeo da maternidade. Enquanto eles estão aí, enquanto eles procuram ali, vou contar a minha jornada nessa questão. Antes de ir para Guiné, eu comecei a sentir que Deus ia abrir algumas áreas de sofrimento. E Ele me deu esse projeto da maternidade. Quando acharem aí, me dá um toque. Da maternidade. Deu? Ah, não, pensei que ela estava falando comigo. Tudo bem.
da maternidade. Tá. Deus começou a colocar no meu coração um desejo de começar um trabalho com parteiras e doulas pela realidade da nossa. Pra você ter ideia, a nossa província tem 500 mil habitantes. Temos 19 médicos, um anestesista. Então, é uma realidade muito complexa na área de saúde. Muito complexa. Se você tem dúvidas sobre ser bivocacionado, de ser outra profissão e ser missionário, não tenha dúvida. Por favor, termine o seu curso de medicina e venha para a Guiné. Estamos aceitando, chamamos enfermeiros, parteiros, médicos. Mas se você também é mecânico, também aceitamos, encanador. Todas essas áreas são necessárias na Guiné-Bissau. Tá bom? Então, não duvido de ser bivocacionado. Às vezes é importante isso aí. Mas, eu queria tanto mostrar o vídeo, mas vou começar pelo mais difícil. Então, começamos a trabalhar com levantar doulas e parteiras. E eu sempre tive um nome para uma filha, nunca para um filho. Desde o seminário eu estudei, aí eu peguei o nome de Aimee, porque era um nome de uma missionária que começou a igreja quadrangular, e Deus usava ela para um monte de coisa. Aí eu falei, vai ser Aimee. Quando eu tiver uma menina, vai ser Aimee. Daí eu tive o primeiro filho, macho, Jonathan. Uma benção, primeiro homem da minha família, porque é tudo mulher. Segundo, William. Opa! E daí, no final do ano passado, alguém mandou uma mensagem e falou, Gi, eu tive um sonho com você, você está grávida, é uma menina. Eu falei, opa! Depois disso, outra mensagem, Gi, sonhei com você. Eu vi você com a menina no colo. Eu fiz, opa! A Aimezinha vai chegar! E no mês de novembro descobrimos que estávamos grávidos. Meu filho mais velho era a pessoa mais feliz do mundo. Ele saía gritando para todo mundo que eu estava grávida. Tinha um bebê na barriga, que era uma menina na cabeça dele. Eu nunca falei isso. Mas ele quer, eu quero uma menina, uma menina, uma menina. Eu enjoei diferente, foi tudo diferente, então eu achei que era uma menina. E daí, quando eu estava já no projeto da maternidade, levantando parteiras e doulas, lá na Coreia, eu virei para as meninas e falei, eu acho que quando a gente começar essa jornada na Guiné, só um detalhe, 90% de todas as mulheres da nossa cidade sofreram mutilação genital feminina. São muitos desafios. Eu falei, eu acho que Deus vai nos dar acesso ao coração dele na área de sofrimento como nós nunca vimos antes, meninas. Precisamos nos preparar, porque nós vamos ver muitas coisas que vão tocar a nossa alma profundamente. E daí eu chego em Guiné de volta dessa viagem e eu descubro que eu perdi o bebê. E para mim foi muito difícil. Eu lembro que no segundo dia eu acordei, aquelas ondas de tristeza vieram com tudo. Eu falei para o meu marido, Jeff, meu amor, pede para umas 3 obreiras vir para cá orar comigo. 3 missionários, eu preciso de alguém para chorar comigo, gritar comigo, fazer alguma coisa, me abraçar. E elas vieram e fomos orar. E quando nós estávamos orando, a minha pergunta para o Senhor é, Deus, era Aimee. Eu fiquei grávida dessa menina há 30 e tantos anos, porque foi quando eu fiz seminário, quase 30 anos atrás, 20 e tantos anos. Não era uma gravidez de semanas, era uma gravidez de anos. Eu tenho 45 anos, eu sei que não é fácil estar grávida nessa idade. Foi um milagre. E a minha pergunta, Senhor, era Aimee? Era Aimee? E o que eu faço com tanta expectativa, tanto desejo? Onde que eu coloco isso agora? E o Senhor falou para mim, filha, quando eu gero um bebê no ventre materno, eu faço com toda expectativa e propósito de que ele cumpra o meu destino. Eu faço ele pleno para cumprir. Nesse momento, você está sentindo a minha dor e eu estou sentindo a sua. Porque todos os dias, milhares de crianças são mortas. E eu não tenho muito com quem compartilhar isso. E eu fiquei, opa, Deus. Todos nós, de certa forma, já experimentamos ser consolados pelo Senhor no sofrimento. Mas talvez poucos de nós perguntamos, Senhor, o que está quebrando o teu coração hoje? Missões é um privilégio, porque talvez, quando você disser o sim e tiver toda a liberalidade de servi-lo integral, ele vai abrir no seu coração entendimento para áreas que são áreas que a injustiça tem perpetuado. E ele não tem achado ninguém para se levantar e ir contra isso.
Quais são as áreas de injustiça que estão quebrando o coração de Deus e que Ele está desejoso de nos compartilhar. E desse lugar eu falei, Senhor, se eu nunca mais tiver uma filha, que cada mulher guineense que entrar nessa maternidade, que eu lute pela vida dela como eu lutaria pela minha filha. Me dá autoridade sobre o espírito de morte nessa nação. Todas as vezes que eu visito o hospital, queridos, alguém morreu. É uma mãe e uma criança. O sistema está tão quebrado, é tão quebrado lá, é tão complexo. Vocês terem ideia, eu fui conversar com a mulher, ela estava grávida, eu fiz, quantos filhos a senhora tem? Ela falou, o primeiro, porque eu perdi 5 no mês. A segunda maior causa de morte na Guiné-Bissau é hemorragia. Porque como elas são muçulmanas na sua maior parte, elas não têm acesso à carne, a prioridade é para o homem. A mulher não tem acesso a nutrientes como ferro. Um copo de sangue que ela perde já é letal no parto. 40% de todas as mulheres da Guiné morrem de causas preveníveis na gestação. Você acha que isso não quebra o coração de Deus? Todas essas vidas roubadas com destino e propósito. Então, fazer missões é como se Deus vai abrir os seus olhos. Se você não quiser fazer missão, vai fazer a capelania pelo menos. É como se Deus puxasse a eternidade, colocasse diante de você e você fala, uau, isso aqui tudo é muito temporal, é muito isso que vai passar. Então fazer missões é um acesso. Agora a gente vai poder assistir o vídeo. Vamos assistir? Em 2020, eu visitei pela primeira vez uma maternidade na Guiné-Bissau. Em menos de 1 hora, fui exposta a fatos, histórias e cenas que me marcaram profundamente. Entre várias parturientes que estavam no hospital naquele dia, 3 chegaram grávidas de gêmeos. 2 tinham seus filhos perto de si. E uma terceira estava com o berço vazio. Eu perguntei ao médico o que havia acontecido. Ele me disse que ela havia perdido os bebês a caminho do hospital, porque viera de muito longe, de bicicleta. Queria que esta fosse a última história triste que ouvi nas minhas várias visitas ao hospital. Mas, infelizmente, a narrativa se repete diariamente. Em todas as províncias da Guiné, alguém está chorando hoje a morte de um bebê ou de uma mãe, que poderia ter sido salvo. Algumas situações parecem que abrem espaço para sentirmos e vermos as coisas na perspectiva divina. Deus forma os bebês nos ventres de suas mães com expectativa e desejo que cada um cumpra o seu destino e propósito. Deus não trabalha em vão e não concorda com esta realidade. A mulher guineense não foi criada por ele para se tornar uma estatística. Como missão, entendemos que algo precisava ser feito. Como se Fra e Puá, as parteiras que livraram os israelitas no Egito, decidimos que iríamos proteger a vida. Por isso começamos a treinar doulas e parteiras na Guiné-Bissau e estamos trabalhando para ter uma maternidade escola que venha servir de modelo para toda a nação. Um lugar onde a mulher guineense possa ser acolhida, respeitada e receber atendimento profissional de qualidade, onde cada vida possa ser celebrada e protegida.
e você está se perguntando como eu posso fazer parte disso. Existem 3 formas práticas de você se envolver. Sendo um intercessor mobilizador, que vai estar recebendo os nossos pedidos de oração, estar compartilhando com outros e se levantando como intercessor pela vida e pelo projeto. Se você é um profissional na área de saúde, você também pode se voluntariar. Você pode estar vindo para cá. Nós precisamos de enfermeiros, de obstetras, de anestesistas. Existe um anestesista em toda a nossa região de 500 mil habitantes. E a terceira forma de se envolver é investindo financeiramente. Para que esse projeto se torne uma realidade, nós precisamos de $75 mil para construir a maternidade escola. Nós temos diante de nós uma oportunidade incrível de alterar a narrativa de milhares de mulheres e crianças na Guiné-Bissau. E nós sabemos que essa é a vontade de Deus. E lhe convidamos a fazer parte. Que você esteja se envolvendo em uma dessas 3 formas. Intercedendo, se voluntariando ou contribuindo financeiramente. Venha conosco na luta pela proteção e promoção da vida na Guiné. Se você quiser estar colaborando, nós estamos com esse grande desafio. Mas a ideia é criar uma maternidade escola, onde estamos treinando doulas e parteiras guineenses, e fundamentado nos princípios bíblicos, que é muito diferente do sistema que acontece lá, restaurando a dignidade dessas mulheres e deste lugar nos tornarmos um protótipo para a nação e começarmos um desse em cada província da Guiné. Guiné-Bissau hoje é o 5º do mundo, em nome de Jesus, quando eu sair de lá, ele não vai estar nem na lista dos 10 mais. Deus nos deu esse lugar e essa ambição de ver uma nação inteira. E a Guiné está, gente, ela é incrível. Todas as portas estão abertas. Qual é o país do mundo que você faz residência? É mais barato fazer residência para morar lá do que pagar o visto. É mais barato você fazer residência da Guiné para você pagar o visto para você morar lá. Quando a gente chega, a gente põe do lado de fora nas nossas malas, missionário. Pode passar os missionários, não precisa abrir a mala deles, não. A gente tem tido um favor e nós entendemos que é uma janela de oportunidade. Nós sentimos que só temos 5 anos. 2 estão se passando. Precisamos correr pelos 3 que tem à frente. E estamos nesse lugar dessa tensão entre avivamento e transformação. Avivamento, porque nós estamos vendo os sinais seguindo os que creem e vendo as pessoas aceitarem Jesus por causa do acesso à palavra de Deus. E o lugar de implantação do reino de Deus. O reino de Deus também se espalhando, se manifestando, destruindo as injustiças que existem na terra. Então nós oramos que Guiné se torne um sinônimo de esperança para outros países africanos e que realmente a palavra que Deus nos deu antes, que o que estamos fazendo ali seja encorajador para outros. E os missionários do Senegal, de Gâmbia e de outros países ao nosso redor têm vindo a nós e aprendido como fazer a distribuição bíblica. E eles começaram a fazer nas suas nações. O que está acontecendo na Guiné está jorrando para as nações vizinhas. Deus está se movendo. E existem áreas do coração dele que ele está só procurando alguém disposto para compartilhar. Eu preciso viver por algo que vale a pena. Para mim, como pessoa, eu não quero viver essa vida sem um significado. E eu sei que muitos de vocês têm isso no coração e você está se perguntando por onde eu começo. Dá o teu primeiro passo. Vai na viagem missionária, vai nas coisas pequenas. Não precisa dar um pulo gigantesco agora. Se envolve nas coisas da igreja, vai servindo aqui. E o meu terceiro ponto, porque é um privilégio. Porque é o maior retorno por investimento. Cara, é a maior pirâmide. Se quer para a pirâmide, essa pirâmide é do céu. Não existe nada que vai te dar mais coisas na terra, no mundo, do que as coisas eternas. Não existe outro serviço. E Jesus é claro, gente. Ele fala assim, olha, aquele que deixa pai e mãe por amor a mim, vai receber nessa terra e na outra. Mesmo que esse pouquinho de egoísmo você falou, pô, vou ser rico no céu. Pelo menos que seja incentivo para você fazer alguma coisa para missões. Mas o que devolver àquele que nos deu tudo? É um legado eterno. É um retorno eterno. É uma devolução eterna. É um privilégio de estar realmente vivendo por algo. E é interessante que você pensa, eu estou dando para Deus
mas Deus que está te dando o privilégio de você poder participar disso. Em 1700 e pouco, houve um homem chamado Conde Zinzendorf. Ele era da Morávia. E ele era um homem muito rico, de família nobre. E um dia ele viu uma obra de arte. Você é artista, pensa que Deus não pode te usar? E nessa obra de arte que ele estava visitando, meu italiano é muito ruim, mas parecia que era etiome, que era assim, eis o homem. Era uma obra de Jesus na cruz. E embaixo o artista tinha escrito uma frase que era: eu fiz isso por você, o que você fez por mim? Era um retrato de Jesus com a coroa de espinhos pressionada na cabeça e o sangue escorrendo pelo rosto. Durante toda a sua vida, Zinzendorf considerou aquele encontro uma mudança total em sua vida. Talvez você não saiba, mas este homem começou um dos maiores movimentos de oração do mundo. E um dos maiores movimentos, por 100 anos, eles oravam 24 horas. E eles chegavam a se vender como escravos para alcançar alguns grupos. Tão grande era o amor que eles tinham por Jesus, porque eles sabiam, se Deus que fez os céus e a terra, Ele se fez sacrifício por mim, o que eu fizer por Ele não é nada. Zinzendorf deixou um legado incrível. Qual é o legado que você está deixando? Queridos, eu preciso falar para você. Isso aqui vai passar. Tudo que você tem juntado pode ser perdido amanhã. Mas eu espero que o seu hoje está valendo a pena. Que você possa morrer por aquilo que você realmente acha que vale a pena viver. Eu quero quebrar essa coisa de que, é muito ruim ser missionário, não é não. Você vai ver privilégios incríveis e estar na frente de ouvir a voz de Deus em situações únicas. Você vai estar levando pessoas para a eternidade. Diz que alguns dos que foram enviados por Zinzendorf para as ilhas de Saint Croix, algumas ilhas remotas, dos 29 que foram enviados, 21 morreram assim que chegaram. Mas quando eles entravam no barco, eles diziam o seguinte na despedida deles, porque eles não sabiam que eles iam voltar. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Em Apocalipse 5 diz que o cordeiro que foi morto foi achado digno de abrir o livro. E que todos os povos, tribos, línguas e nações estavam dizendo: Santo, 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 Santo. Alguém precisa ir para todos esses povos, tribos, línguas e nações, para que o cordeiro receba a herança que é dele. E um privilégio que é seu, que ele não deu nem aos anjos, mas ele deu aos homens o privilégio de restaurar o lugar deles na eternidade. Queridos, eu estou talvez nos lugares mais difíceis fisicamente de estar, mas mais privilegiados de levar os meus filhos para ver em primeira mão como Jesus radicalmente ama as pessoas. Ele ama você tão radicalmente quanto ele ama um guineense tão radicalmente. E eu quero sacudir sim o seu mundo, quero te incomodar, porque isso aqui tudo vai passar. Mas você pode viver hoje por algo que é eterno. Diana, eu não tenho chamado para me mudar para lá. Deixa eu te falar o seguinte. O chamado do ID é para todos nós com uma prioridade máxima entre os não alcançados. O primeiro chamado é ir para quem nunca ouviu. Quando Jesus falou para os discípulos, vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia. Ele pulou a Galileia, todo mundo era da Galileia, tá? Jesus falou, não volte para casa. O primeiro chamado como igreja é ir para quem nunca ouviu. Mas você pode estar estabelecendo o reino aqui sim. Mas não esqueça de quem nunca ouviu. Ora por quem nunca ouviu. Investe por quem nunca ouviu.
Visita quem nunca ouviu. Tenta fazer alguma coisa por quem está lá. 97% de todos os nossos missionários e pastores estão localizados em regiões que têm acesso ao evangelho. A gente precisa. Eu preciso de pastores na Guiné. Estou aceitando, pastores, todo mundo. Quer se voluntariar em lugar, vai para a Guiné. Então, viva por algo que é eterno. Essa geração tem a capacidade e habilidade de mudar a história. Geração Z se levanta e leva que vocês sejam como os morávios. Porque o cordeiro é digno de receber, sim, a recompensa do seu sacrifício. E ele ama integralmente cada povo, cada tribo e cada língua. Da mesma forma extraordinária e incrível que ele ama você. Eu sei que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Eu oro contra espírito de medo e esse engano de que o sofrimento vai roubar. O sofrimento é, na verdade, muitas vezes o lugar mais próximo do coração de Deus. É um privilégio morrer ou sofrer por Cristo. Paulo fala, gente, de todos os que sofreram tanto, naufrágio, açoites, essa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Que nós sejamos uma igreja mais missionária do que já foi. Que nós abracemos a causa de Cristo, entendendo que, na verdade, missões é um privilégio e nunca uma perda. E que você faça aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer com integralidade. Nessa minha jornada missionária, 20 e tantos anos, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: Giane, Deus me chamou, mas eu não fui. Eu me arrependo. Eu nunca ouvi um missionário chegar para mim e dizer: eu me arrependo de ter feito a obra de Deus. Não se arrependa. Siga. Está tarde demais. Mês passado tinha um senhor de 78 anos que é médico servindo na Guiné. Você consegue. Então eu quero fazer um convite missionário. Se o Senhor está falando com você e você sente: eu quero dar tudo. Eu quero entregar. Hoje eu falo assim: olha, eu quero. Corre aqui para frente que a gente vai orar com você. Eu acredito que Deus quer dar nações, povos, tribos para você. Lugares que ninguém quer ir. E você vai dizer: eu quero ir como os morávios. Eu quero entregar minha vida para o serviço do Senhor. Senhor, eu não sei como fazer. Eu tenho uma outra profissão. Entrega a tua profissão e faz. O Senhor pode usar as duas coisas juntas. Mas nessa noite existe um convite para uma entrega, para uma dedicação, para uma vida para o reino, para um chamado, para povos que nunca tiveram seus nomes mencionados diante do trono serem mencionados. E é desse lugar que a gente quer responder como igreja. Vem, Senhor, derrama o teu amor pelas nações. Tu que não poupasse nada, nem o teu filho. Que nós aprendamos a dizer sim para o Senhor. Nos ensina a te adorar neste lugar. O que dar a alguém que já tem tudo. A única coisa que a gente pode te dar, Senhor, são pessoas, porque é isso que o Senhor mais ama. Então nos ajuda a enxergar e viver por pessoas. Senhor, ministra cada pessoa que está aqui. E eu oro que o Senhor libere nomes de nações. Nomes de nações. Que nunca foram trazidas diante do Senhor. Povos e tribos que não foram. Povos que não têm a língua, a Bíblia na sua língua. Tradutores, precisamos de tradutores da Bíblia. E faz um movimento como nunca antes. Faz agora o que o Senhor não fez nunca antes nessa igreja. Nas nossas vidas. Espírito Santo vem e nos ministra. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com o teu poder e com a tua graça.
aqui agora orando pelo pessoal. Senhor Jesus, faz uma cirurgia no nosso coração. Tira, Pai, da nossa vida tanta coisa que tem nos entretido, tomado o nosso tempo, o nosso foco, os nossos recursos, a nossa energia, a nossa vida. Quando estamos na Tua presença, Pai, entendemos de fato a eternidade. E pelo olhar do Senhor para a eternidade, nós entendemos o nosso tempo, o agora, na Tua dimensão. E a urgência de Cristo aviva o nosso coração. Senhor, alinha o nosso coração ao Teu. Rasga o nosso coração com o Seu amor, com a Tua urgência, com aquilo que faz doer o Seu coração, Pai. Divida isso conosco aqui hoje. Espírito de graça e súplica, quebranta os nossos corações como igreja, em nome de Jesus. Não queremos mais perder, Pai, a nossa vida, o nosso tempo, com tantas distrações, deixando de participar daquilo que o Senhor está fazendo na eternidade, aqui e agora, transformando vidas. Queremos, Pai, ser os agentes do Senhor, expandindo o Seu reino por toda a terra, sobretudo, Pai, nos povos não alcançados, onde ainda as pessoas não ouviram falar do Senhor Jesus. Rasga os nossos corações. Senhor, eu clamo por um despertar, por um avivamento em nosso meio. E Pai, na história, assim como foi com os morávios, todo derramado o Teu Espírito, Pai, gerou em cada um desses movimentos, Pai, despertamento missionário. Pai, aquele povo experimentava algo novo do seu coração. Deus tinha vislumbres da eternidade, do céu. E Pai, ao entenderem o foco das suas vidas, eles se colocavam em movimento, dizendo sim ao chamado do Senhor para o hoje e agora. Senhor, nos dá um vislumbre da Sua glória. Começa o nosso novo tempo, Pai, na nossa igreja. Queremos, Pai, enviar tantos e tantos adolescentes, jovens, adultos, idosos. Enviar-nos, Pai. O Senhor tem nos dado um privilégio de crescermos como igreja. Já somos quase 22 mil membros, aleluia, louvado seja o Seu nome. Mas Deus, o Senhor tem nos dado tanto, e temos, Deus, uma responsabilidade diante do Senhor para com as nações. Por isso, Pai, nós queremos Te entregar aquilo que é Teu, das Tuas próprias mãos. Entregamos, Pai, os Seus. E hoje aqui, Pai, clamamos: envia os Teus obreiros. Os campos estão brancos. Abre os nossos olhos, toma as nossas vidas. Não deixa, Pai, que Satanás, ao sairmos daqui, venha de novo, Pai, encher de bagagem, de entulho as nossas vidas. Começa, Deus, um avivamento em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Eu queria que você ainda ficasse aqui. A gente quer dar uma direção para você, mas eu queria que você agora fizesse a sua oração de entrega. Agora é o seu momento. Enquanto a gente vai estar cantando essa música, eu queria te dar a oportunidade de fazer a sua oração de entrega. Mas eu queria pedir para você não voltar aqui para o seu lugar. Fique aqui, porque assim que acabar essa música, eu quero, como igreja, te dar uma direção, uma orientação de como nós vamos te ajudar a alcançar o que Deus tem movido no seu coração, amém? Essa é a minha promessa. Eu gastarei a minha vida, Deus, para Ti. Sabe, quando Deus nos chama, a gente tem tantas dúvidas, mas quando a gente se lança como agora na presença dEle, uma paz de espírito aquieta o nosso coração, e a gente tem certeza de que você pode não saber o caminho, mas se Ele está com você,
Amém? Como igreja, enquanto a gente estava orando por esse congresso, orando por isso, a gente falou: Senhor, eu não quero que apenas seja um momento num culto. Nós queremos, ansiamos de todo o coração ver uma igreja saindo das quatro paredes e fazendo diferença na sociedade. Por isso, nós preparamos algumas coisas para vocês. Eu queria pedir para exibir aqui no telão agora. Você deve ter recebido um papelzinho, você que está aqui na frente. Se você não recebeu, erga de suas mãos e alguém da nossa equipe vai entregar para você. Tem várias pessoas aqui, a equipe vai entregar para você. Se você está em casa, está aparecendo ali um QR Code para você. Eu queria que você se inscrevesse. bibcuritiba.org.br/se envolva em missões. Coloca seu cadastro lá, a gente quer entrar em contato com você e toda a nossa equipe de missionários. A gente quer pós-missionar, pós-evento, sentar com você e a gente poder juntos sonhar e mostrar alguns passos práticos que a gente pode junto servir a Deus, se capacitar, fazer a diferença, seja aqui, seja fora. Então, o primeiro passo seu é se cadastra, porque o que vai passar, mas a gente quer continuar caminhando com você, amém? Então eu queria depois dar uns minutinhos para você colocar lá o teu cadastro, não deixa para depois. Se Deus falou com você agora, coloca lá e a gente vai entrar em contato com você. Igreja, presta atenção. Tem gente aqui que Deus vai enviar para as nações. Todos nós fomos chamados para participar de missões. A gente tem ouvido isso aqui em cada culto. Alguns vão para mais longe e todos nós como igreja participamos. Nós começamos a servir a Deus primeiro com os nossos joelhos. Nós oramos por aqueles que estão no caminho. Nós temos oportunidades locais de poder servir a Deus e ser testemunha. Mas tem uma parte que para nós, às vezes como igreja, é tão difícil. Eu costumo dizer que a última parte de se converter na nossa vida é o nosso bolso. Nós como igreja investimos. Só nesse mês, presta atenção, setembro, missionário, eu acho que eu tive umas 15 pessoas, 15 missionários que já estão no campo, que vieram me procurar pessoalmente como pastor de missões dessa igreja. Falando assim: pastor, a gente está fazendo missões lá, projeto lindo, será que essa igreja poderia me abençoar, me ajudar de alguma forma? Gente, alguns projetos lindos. Falei: queridos, vamos orar. Mas eu creio que Deus que sustenta, e eu creio que nossa igreja pode sustentar mais, e Ele faz isso através de pessoas. Por isso, eu creio que Deus vai sustentar cada um deles, e Ele vai usar vocês, cada um de vocês, a minha oferta, a sua oferta. Porque ainda hoje Deus pega, como aquele menino, poucos pães e peixes, e Ele multiplica, e Ele usa aquilo para alimentar multidões. Eu queria te desafiar agora a se comprometer. A gente tem um alvo aqui, além do alvo financeiro, de levantarmos 1000 novos mantenedores. O que é isso, pastor? São pessoas que vão entender, que vão segurar a corda. Enquanto os vão para frente, eles vão estar segurando as coisas na brecha, sustentando isso. E se nós de fato tivermos esses 1000 mantenedores, teremos recursos necessários para avançar em mais projetos e enviar mais missionários. Se Deus não te chamou para ir, queridos, Deus te chamou para participar disso. O QR Code está aqui na tela, ou mesmo você tem isso na tua poltrona. Eu queria te desafiar a orar nesse final de culto e falar assim: Senhor, qual a minha parte nisso? E juntos, cada um fazendo a sua parte, isso é igreja. Nós vamos cumprir a missão de Deus nessa terra, amém? Eu quero orar nesse momento, encerrando esse momento aqui agora. A gente vai ter mais uma música e logo depois a gente vai encerrar o culto. Mas eu quero orar por vocês que estão sentados, vocês que estão aqui na frente. Senhor, louvamos, engrandecemos o seu nome, porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que prepara tudo isso, porque muito antes de um congresso ou de um culto como esse, o Senhor já está em missão. E nós como igreja somos desafiados a sintonizar a nossa frequência naquilo que o Senhor já está fazendo e participarmos daquilo que o Senhor está fazendo ao redor do mundo.
do outro lado da rua, mas também do outro lado do mundo. Senhor, nos coloca em movimento, nos desperta, nos acorda, gera um movimento, gera um avivamento, que além de experimentarmos o Senhor, possamos experimentar a alegria de participar da salvação de pessoas nessa terra que é indizível. Continua, Pai, a tua boa obra na vida de cada um dos nossos irmãos. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Pode se assentar.